Kagura Bate, capítulo 124 e 125. Akemura, o que foi? O moleque se derretendo em lágrimas. Nossos primos pegaram no seu pé de novo. Ficou com um calombo. Coitado. Nem parece que vai virar um genocida no futuro, né, mané? Se você é um homem, revide. Akemura não consegue brigar. É a prova do quanto que ele é gentil. Aí corta pro futuro, ele matando até o próprio sobrinho. Mas é frustrante, não é mesmo? Deixa que a sua irmã aqui vai revidar por você. Assoie o seu nariz. Pode continuar assim, desse jeito. A sua irmã aqui vai te proteger. Toma um galho. Não preciso. Fofo. O nome do capítulo: Impotência. E a capinha aí em destaque do Akemura, do nosso querido santo da espada, antes de se tornar um extremista. O que é aquilo? É que o Gyo-san deu um chute nela. Parece que ele viu o corpo do Hiroto-sama. Com o falecimento do Hiroto Soga, o agora ex-chefe do clã Soga, quem assumiu seu lugar foi o irmão mais novo dele, Gyu Soga. Embora em termos de habilidade ele fosse tão habilidoso quanto Oshinojou Soga, que era o segundo no comando, ele não foi escolhido para o pelotão de Irishima por ter sido levado em conta a sua perspectiva futura. Não vai levar muito tempo. A habilidade do meu irmão vai se instaurar em meu corpo e em breve vou possuir o Koruzutsushi. Tá? Então ele ficou meio como um step pra casa dessa merda, né? Pelo menos é o que eu entendi aqui, né? Da perspectiva futura, né? Aí ele fechou a mão. Eu vou assumir o lugar do meu irmão. Como o chefe do clã Soga, ele desempenhou um grande papel para facilitar a extradição da Chiaki. Tá? E a mãe da Chiaki, ajoelhada, vá e mate-o. Mãe, o que você está? Em alguns dias, a Chiaki vai. Anda logo e vai matar o chefe do clã. Não tem como eu derrotá-los. Respeito a Chiaki-sama. Graças à coragem dela, este país será protegido e eu vou fazer os Sogas voltarem ao que deveriam ser. Provavelmente se referindo ao controle do clã permanecer a família principal, né? Tirar a princesa da família secundária da jogada, né? Aí cortamos para outro momento com Akemura chegando com a espadinha putaço. Akemura não me surpreende em nada. A irmã dele está sendo mandada direto para as garras do inimigo. E isso é só para a gente poder ganhar tempo. Mas aí os caras começaram a se preparar. Largue a sua espada, Akemura. A sua irmã escolheu para si o dever vital de proteger este país. Não estrague a determinação dela. Aí só a sombra na cara do Akemura. Akemura-sama! Se pretende causar confusão por aqui, então não vamos conter nossa força. Akemura desembaiou a espada, passou pelos caras. Ei! Cortou o cachimbo, parou de frente ao líder do clã. Os outros nem sequer viram ele passando. Hiroto-san teria escolhido uma alternativa diferente e cravou a espada na frente do líder do clã. Esse daí tava pedindo pra ter a cabeça cortada. Pois é, ele lutou e morreu. Ixi, se tem algum problema com isso, vá matar os Mikaboshi você mesmo. É engraçado pensar nessa frase, né, com o contexto que a gente tem do resto da história, né? Matou até mais do que o suficiente de Mikaboshis, né? Aí o Akemura putaço, prontinho pra fazer uma merda, e veio a Chiaki. Akemura! Irmã, o que está fazendo? O Akemura era mesmo tão veloz assim? E o cara em choque. Realmente, o Akemura-sama possui um talento absurdo. Ele ficou tão forte que não dá nem para reconhecer. Tem só 16 anos. Mas sempre achei que talvez algum dia ele ficasse em pé de igualdade com eles. Tá? Mas agora por um instante dava até para confundir ele com Hiroto-sama. Tudo isso por causa da devoção dele por sua irmã. O quão longe isso será capaz de levar o Akemura-sama a se tornar o cara mais forte do país? Só isso, pô, só isso. Pouquinha coisa, né? Irmã, por que me parou?
você vai se tornar um espadachim excelente no futuro. Não posso deixar que jogue tudo fora aqui. Mas aqueles caras, eu sei disso. Mas a verdade é que, se eu me sacrificar, vou proteger todo mundo. Caraca, eu vou proteger todo mundo. Todo mundo e você, Akemura. É a cara do moleque. Se for assim, não serve para mim. Nada mudou desde aquela época. Mesmo que eu tenha pegado numa espada para te proteger, aí um pouco de talvez como acabou surgindo essa mentalidade do Akemura de ser meio extremista, né? Porque ele era alguém que vivia em impotência, né? Como mostrado ali no início do capítulo, que ele sofria bullying dos outros membros da família, né? Dos primos dele. Então, essa impotência dele no passado, né? Durante a infância, acabou meio que na fase adulta dele, né? Agora que ele tem poder, que ele tem capacidade, talvez tenha acabado moldando ele para uma mentalidade de que se ele tem poder, ele tem que fazer alguma coisa, né? Porque quando ele não tinha poder, ele não conseguia fazer nada, ele não tinha as capacidades necessárias para conseguir ajudar. Mas agora ele tem poder, então ele tem que fazer as coisas mesmo que ninguém peça para ele, né? Então talvez tenha criado essa mentalidade de que se ele é capaz de fazer alguma coisa, ele vai fazer, mesmo que para as outras pessoas isso seja errado ou não tenha sentido, né? Ou seja extremo. Que é meio que uma mentalidade de se você tem poder, você pode decidir como as coisas vão ser feitas. Porque quem é que vai se opor a você? Só alguém que tem o mesmo nível de poder que você, né? Aí meio que entra nesse embate de que só o poder decide tudo, né? O poder bélico. Mas agora continuando. É compreensível, mesmo que se vanglorie dizendo que consegue fabricar o ferro, na realidade seria apenas uma questão de você usar os seus olhos especiais para diminuir as chances de que o Datansek possa explodir. Tipo, de novo ele citando esses olhos especiais. Será que vai ser realmente um bagulho do tipo é só uma é só uma figura de linguagem para dizer que ele é muito atento, né? Ele tem uma percepção, ele tem uma atenção muito grande, ou será que vai ser realmente um bagulho do tipo é uma habilidade hereditária, né? Tô curioso para isso. Que também é citado que o Chihiro parece ter esses olhos especiais, né? Aí também entra na questão, será que é realmente uma questão de linhagem sanguínea ou só uma questão do tipo, o pai era muito atento e acabou passando isso para o filho, né? Acabou guiando o filho para ter essa mesma atenção aos detalhes, né? Mas continuando, mesmo assim, continua sendo uma questão de vida ou morte. Poucas evidências científicas envolvendo um ferreiro de espadas que não é muito conhecido. Aí ele quieto, a recusa deles tem mérito, de fato. Dito isso, o outro plano é uma merda. Realmente, colocar uma criança pra lutar. Não, tipo assim, colocar todas as suas esperanças num feto é putaria, né? Tipo, eu ainda tô muito curioso pra saber se a questão deles quererem esperar a criança nascer tipo, é porque vai chegar alguém lá e vai conseguir copiar o poder da criança, porque pra mim não faz nenhum sentido os caras realmente estarem cogitando todas as esperanças num bebê. Tipo, até essa criança aprender a andar, vocês já vão ter perdido a guerra, porra. Mas seguindo. Aí o Rokuhira segurando a carta da Chiaki. Sim, é por isso que eu vou fazer a força e mostrar que isso é genuíno. Se for mudar o mundo, não peça permissão, né? Que é um bagulho que tem um contraste interessante com o Akimura, né? Porque o Akimura no futuro tá fazendo a mesma coisa. Ele não tá pedindo permissão para mudar o mundo. Ele tá indo única e exclusivamente pelas próprias convicções dele. É claro que o Akimura e o Rokuhira têm ideais completamente diferentes, né? A forma como que os dois fazem as coisas e pelo que eles fazem é completamente diferente. Só que o meio que os dois seguem é igual, de fazer algo sem contar com a opinião alheia. Eles estão seguindo única e exclusivamente pela moral deles, né? Se eu posso fazer, então eu vou fazer. Mesmo que não me permitam fazer isso. É um espelho interessante dos dois, né? Tipo, no passado, o Rokuhira passou por cima de todo mundo para fazer as espadas mágicas, e agora o Akemura está passando por cima de todo mundo para fazer o que ele quer.
que é controlar as espadas mágicas. É um detalhe interessante, né? Mesmo que o que os dois acabem fazendo é completamente diferente, né? Departamento de feitiços. O Datansek é um requisito para entregarmos a Shax-sama. Se não cumprirmos uma parte das demandas, não teremos como chegar a um acordo. Diga para transferirem a pedra para nós, do Departamento de Feitiços. Contatem o Assumir. Vamos parar a pesquisa por completo. E riscaram o plano Yotou. Aí mudamos de localidade. O Datansek guardado sumiu. 26 de março. Todos os 36 quilos de Datansek que estavam armazenados no laboratório subterrâneo do Instituto de Pesquisa foram roubados por uma pessoa desconhecida. Quem será essa pessoa desconhecida? Eu desliguei todos os alarmes, mas é questão de tempo até que descubram. Eu jamais imaginei que um dia acabaria desafiando os meus superiores. Merda. Estou parecendo até vocês. Caraca, o Shiba todo detonado, mané. Vou me responsabilizar por isso. Anda logo e vá. Shinsaku Asumi, que tinha sido encarregado pela supervisão do laboratório, foi acusado de ser o mentor desta série de incidentes. 10 dias depois, ele apresentou sua carta de demissão. Pô, mano, seria uma. Tipo assim, vai parecer muito mórbido o que eu vou falar, mas se esse cara tiver sido morto ou sentenciado à morte, seria um peso interessante, né? Das consequências dos caras burlarem tudo, né? Porque, tipo, dada a situação aqui, esse cara que ser sentenciado à morte é algo totalmente plausível, porque os caras estão numa situação que uma região mais forte do que eles quer uma coisa, esse cara que é encarregado dessa coisa some com ela e isso pode acelerar uma guerra. Então, tipo, se tiver uma consequência desse tipo, eu vou achar interessante. E um detalhe legal, né, do personagem, né? Tipo, que quando eu vi ele, achei que ia ser só um random aleatório, né? Mas ele acabou ganhando um certo tempinho de tela, né? Que antes ele era o cara que tentava realmente ser o certinho do negócio, mas depois de ver todas as merdas, ver que os Sogas usando isso como desculpa para se livrar da Chiaki e toda a situação, e ele mudando de lado do tipo, tá, eu vou contar com vocês, é um bagulho maneiro, né? É um personagem até que foi legal, né? Pro tanto que ele foi apresentado, né? Pro tanto de tela que ele teve. Mas, continuando, está mesmo certo disso? Hã? Sem mim, este lugar aqui não teria como funcionar. Não é isso. Não dou a mínima se o mundo inteiro se voltar contra mim. Mas não tem nenhum problema um tesouro nacional ir contra o país? Não seja tão mal criado. Isso é pela mulher que você ama, certo? Sim. Antes da alvorada do dia 27 de março, as chamas acendem a fornalha. E acabou o capítulo 124. Vamos continuar. E bela página dupla, bonitaça. Bom capítulo de Kagurabate. Kagurabate, capítulo 125. Tá, começamos lá com a cabecinha lá dos carinhas dos Mikaboshi, né? Os random aleatórios que estavam acompanhando o príncipe. Os Mikaboshi possuem uma vitalidade que é bem comum, mas creio que isso por si só seja o bastante para se adaptar ao imenso poder do Datansek. Nossos antepassados estavam apenas fazendo uma prece. A tal da prece dos Mikaboshi, tá? Aí umas pessoas com os rombos e uma mulher rezando prece. Não importa qual livro de referência eu consulte, eles, tá? Aí tem umas coisas escritas com maior poder para fazer sacrifícios, devorar a carne, tá? Será que eles não pagaram um preço muito alto como seres humanos com a finalidade de obter o poder do Tatansek? Pagaram um preço alto. Será que a sacrifício, uma parte do clã foi sacrificado para eles conseguirem usar? O que está registrado nos livros também pode ser uma manipulação de informação feita por parte do clã Soga, tá? A verdade dos fatos não é certa, mas você também viu, não é mesmo?
Tá aí o corpo dos caras mutilados, o destino daqueles que infundem poder espiritual no Datansek. É o nosso Deus, eu não tenho como negar. Originalmente, o Datansek era algo no qual os seres humanos não deveriam tocar, um objeto proibido. Tá? Caraca, que. Nossa, mané, que página bonita do caramba, pô. Que isso, Rocazano, filho? O cara, quando vai fazer cenário, o cara ele esculacha demais. Capítulo 125, Fundição. A fundição Tarara, o método tradicional japonês, produz o que é chamado de tamaragane, um aço da mais alta qualidade com um teor de impurezas extremamente baixo, utilizando como matéria-prima na fabricação de espadas japonesas, as famosas katanas. Um motivo pelo qual o tamaragane é tão resistente é por causa do seu estado de semifusão, que ocorre quando o carbono não está totalmente dissolvido de maneira uniforme. Essa variação sutil não consegue ser produzida nem mesmo com as mais modernas tecnologias de produção de aço. Acho que eu já vi até um bagulho desses que muitas técnicas de, não só japonesas, mas ao redor do mundo, de fundição de aço e certos materiais que eram forjados foram completamente perdidos no tempo, porque não foram devidamente registrados. Então, tipo, replicar esses materiais é uma tarefa muito difícil, né? Porque não se sabe o que era usado e quais eram os processos que levavam à criação daquele material, né? Os artesãos que confeccionavam trabalhavam por 3 dias e 3 noites, com uma fornalha feita de argila, soprando ar com um folé de pé e alimentando a fornalha manualmente com minério de ferro e carvão vegetal. Sem um método tão primitivo, jamais será possível fabricar o tamaragane. 27 de março, ao meio-dia, já haviam se passado 7 horas desde o começo da ventilação. Tá? Aí alguém chegando, Jodi-san, parem o que estão fazendo. Por mais que o Assumi-san tenha feito vista grossa, eu não vou fazer o mesmo, tá? Ah, é o rapaz daquela vez. Como chegou até aqui? Urita-sensei, achei mesmo que o senhor estivesse envolvido nisso. Consegui identificar esta ferraria por meio dos meus contatos. Como também estou envolvido na supervisão do laboratório, consegui perceber e vim para cá um pouco antes. Mas o pessoal do quartel-general também deve chegar a qualquer momento. Aí o carinha chato pra cacete, que queria matar o Chihiro. A conversa com eles não vai ser tão tranquila assim. É melhor recuarem com isso enquanto dá tempo. Cadê o Datansek? Quebramos em pedacinhos. O quê? Cadê o Datansek? Fumamos tudo, irmão. Já tá na veia e no pulmão, pô. A base do método é a fundição Tarara, que usa carvão vegetal e areia de ferro, e 2 urita. Se for usar um minério de ferro em vez de areia de ferro, antes de mais nada, precisa bater nele até quebrá-lo, reduzindo ele a pó que nem areia de ferro. Como? Aí vários urita. Olha o monte dele, filho. Como tem tantos Urita Sensei aqui. Aí tá explicado por que o cara é um dos mais renomados ferreiros de katana, pô. O cara tem cheat, pô. O cara tem trabalhador infinito. Havia uma lenda do Sushi Subaru. Dizem que o chefe do estabelecimento conseguia dar conta de fazer os sushis, lavar a louça, anotar os pedidos e fazer as entregas ao mesmo tempo. A resposta é simples. Trata-se do meu feitiço, multiplicar. Caraca, só um pouquinho roubado, hein? Pô, como é que deve ser? É que provavelmente não deve ter como ele multiplicar a espada mágica, né? Mas, pô, imagina criar um exército de Urita com uma espada mágica. Porra, exército imbatível. A fundição Tarara requer muitas pessoas. E eu sou o cara certo para isso. É o cara, puta merda, o que eu faço? Shoshi-san, eu já sei. Isso é uma loucura para poder salvar a Shaku-sama. Mas você sabe, não é? A rejeição ao plano Youtou também contou com o crivo da Shaku-sama. Ela disse que a fundição de ferro com o Datansek é algo perigoso e que teve a profecia de um acidente de grandes proporções.
tá? Caraca, mané. A explosão levou a cidade. Levaria a cidade, né? Caso ocorra uma explosão e o impacto chegue até a cidade, continuar com isso seria apenas repetir o que a profecia revelou, tá? Então isso aqui coloca um bagulho ainda mais pesado nas costas do Hokuhira, que realmente era algo completamente lunático da cabeça, né? O que ele estava fazendo. E que, mais uma vez, acaba criando um paralelo interessante com o próprio Akemura, que o que o Akemura está fazendo agora é uma completa maluquice. Só que como ele pode, né, como ele tem as capacidades para fazer isso, meio que para nossa visão não é completamente uma loucura, né? Tá muito bom esse flashback, mané. Mas agora voltando. De jeito nenhum que achar que Samar desejaria algo assim. Aí o Shiba, o coitado do Shiba só tá detonado, mano. Ele só quer que isso acabe. Eu entendo muito bem como o Asumi-san e vocês se sentem, mas não vai chegar até a cidade. Aí o cara olhou pra ele. Essa profecia aí não é algo possível de evitar com escolhas feitas pelas próprias pessoas envolvidas. É por isso que você tem que parar e basta pensar numa maneira diferente de fazer. Desta vez, não vamos usar apenas o Datansek na fundição do ferro. Vamos colocar na fornalha com uma quantidade 10 vezes maior de Beitetsu. Bei o quê? É tipo um mochi de ferro. O Beitetsu é um minério de ferro com alto rendimento e muito mais fácil de processar do que a areia de ferro. Ao ingerir o Datansek nessa grande quantidade de Beitetsu, os grãos do Datansek tão pequenos e sem estarem muito próximos um do outro, o efeito individual dessas partículas acabam ficando mais fracos. Caraca! Mesmo que uma explosão aconteça, a força será dispersada, deixando o raio de ação da explosão restrito a, no máximo, 200 a 300 metros, tá? Apenas nós morreríamos. Tá, porra, farmou aura. O cara em choque, porra. Ao que parece, há uma membrana especial nos olhos dele, tá? Os ferreiros de espadas dizem que há alguns que acabam ficando cegos por olhar diretamente para as chamas de alta temperatura. Os olhos dele se regeneram, eles queimam devido ao calor e se regeneram. E ao repetir esse processo várias vezes, sua capacidade visual vai melhorando gradualmente, da mesma forma que fibras musculares se fortalecem após sofrerem lesões. Ou seja, quanto mais ele olha para o fogo, melhor ele enxerga? Isso mesmo. Ele nasceu para forjar espadas. Seja como for, não muda o fato de que é algo perigoso. Quando aquecemos o Datansek, as partículas do minério vão ficando cada vez mais ativas conforme a temperatura aumenta. Ao chegar por volta de 1000 graus, elas atingem o seu limite e explodem. Mas, se a temperatura aumentar de uma forma variada, o ritmo das partículas fica fora de ordem. Ao aumentarmos a temperatura lentamente, a atividade dessas partículas de forma adequada. Caraca, irmão, tá muito nerd, irmão. Simplifica, paizão. Acho que é possível atingir a temperatura de fusão do minério de ferro sem que ocorra uma explosão. E o cara não entendendo porra nenhuma. Usando a fundição TAR, dá para fazer esses pequenos ajustes. Espera aí um segundo. Estão mesmo tão convencidos por uma explicação tão intuitiva dessas? Por que não? Eu reconheço o talento dele. Não é algo que simplesmente caiu do céu. Ele chegou ao ponto de conseguir ver as partículas a olho nu. Isso é a prova de sua perseverança em permanecer na frente das chamas. Mostre para mim aquilo que você é capaz de fazer. A fundição Tarara já era realizada desde tempos em que não existiam termômetros. Quanto aos artesãos no local, a cor e a forma das chamas, o som da combustão, o cheiro, o calor sentido na pele, a quantidade de ar que é insuflada e a quantidade de minério de ferro e carvão vegetal que são adicionados, tal como o momento certo para adicionar esses materiais, são coisas que eles avaliam. A temperatura da fornalha já ultrapassou 1200 graus. Tá porra, menor. Mesmo passando dos 1000 graus, não explodiu? Não seria de se estranhar caso explodisse a qualquer momento.
já que é algo que depende das decisões do Rokuhira. Se preza pela sua vida, afaste-se. Tá porra. É, o cara pôs os olhos no Rokuhira. Não é necessário saber nenhuma teoria complicada de fundição de ferro ou de fórmulas numéricas. Basta ter experiência, intuição e os 5 sentidos para desafiá-lo como um ser humano. Aí o caminho percorrendo. Eis o primeiro Noro. Todo mundo em choque. Noro? O Noro é a impureza expelida durante a produção do aço. Isso prova que está começando a se formar aço lá dentro. É a partir daqui que um deus será domado. Caralho, vai tomar no cu do Rokazono, filho. Ele fez a repetição de vários rostos do Vegeta. Isso aqui ficou muito engraçado. Mas, cara, bons capítulos de Kagurabat. Acabou ficando muito nesse bagulho meio técnico de forja de espada que eu não entendo porra nenhuma, então pra mim essas explicações acabam ficando meio vazias, mas mesmo assim, né, mesmo não entendendo porra nenhuma, conseguiu dar uma vibe muito, muito maneira pro que tava acontecendo aqui, né, pra cena toda, né. E acho que o grosso ali dá pra entender de boa, né, não tem nada realmente tão complexo assim ao ponto de você falar, caraca, eu não entendi porra nenhuma, tipo assim, o ponto central dá para entender certinho, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo com toda essa explicação complicada, ela acaba fazendo parte da narrativa para te deixar mais imerso no que eles estão fazendo, né? Não é só aquele texto ultra mega nerd só para preencher tela, né? Geralmente eu não gosto muito quando tem esses capítulos que é recheado de texto em que os personagens só vão jogando informação aleatoriamente. Só que aqui toda essa informação meio que acaba somando para a experiência de ler o capítulo, né? Para todo esse momento, né? O texto não está aqui só para encher linguiça, ele faz parte da narrativa, né? Mas dito tudo isso, bons capítulos de Kagurabat. E no geral foi isso. Se você gostou do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Me diz aí o que você achou desse capítulozinho de Kagurabat. E valeu, falou e fui!